Estamos falando sobre circuncisão. Ao redor do mundo e ao longo dos milênios, as pessoas cortaram a própria carne em nome da fé. Essa prática, esse ato específico e irreversível, atravessou culturas, continentes e sistemas de crenças. Por que tantas religiões se importam com a ponta do seu pênis? Alguns homens judeus até tentaram reverter suas circuncisões para se assimilarem à sociedade helenística. Quando se trata do Islã, você não vai encontrar uma ordem direta para isso em nenhum lugar do Alcorão. Então, como uma prática que não é explicitamente ordenada no texto mais sagrado do Islã, se tornou quase universal entre os muçulmanos. Jesus foi circuncidado, como diz a Bíblia, porque o cristianismo não manteve essa prática. Se Deus foi circuncidado, por que não seguiríamos? O que é e qual a origem da circuncisão? Como uma prática tão íntima e dolorosa como a circuncisão se tornou um ritual central em algumas das maiores tradições espirituais do mundo? Bem, é isso que vamos explorar hoje. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião, sou o Mark Garnon, bem-vindos à minha tenda. Hoje estou com meu amigo do Pretty Buttons. E aí, Cristos? Ok, basta, você vive tentando aparecer nesse programa. Galera, peço desculpas por não termos lançado o episódio no último domingo. Temos lançado todo domingo nos últimos meses, mas dessa vez falhamos porque eu estava viajando em Raleigh, Carolina do Norte. Vou fazer mais shows na estrada, mas prometo não perder mais nenhum domingo. Se quiser me ver, confira Mark Gagnon ao vivo para ingressos. Mas hoje, não vamos falar de mim. Estamos falando sobre outro pênis, outro papo sobre circuncisão. Esse é um costume cerimonial e social fascinante que agora virou, você sabe, uma verdadeira febre nos Estados Unidos. A maioria dos meus amigos, eu diria, são circuncidados. Eu não. Eu sou totalmente intacto. Acho que isso faria de mim algum tipo de, apóstata entre os judeus ou os muçulmanos. Também, Eid Mubarak para todos os meus amigos muçulmanos. Eu perdi no fim de semana passado, desculpa. Provavelmente essa seria a maior coisa que me impediria de me converter. Para ser honesto com você, é que eu teria que fazer uma circuncisão na idade adulta. Não, obrigado. Então, o que é circuncisão? De onde ela vem? Por que ela é tão presente em tantas religiões diferentes e na cultura americana? E além disso, porque isso faz parte da história humana há milhares, literalmente milhares de anos. Quero dizer, ao redor do mundo e ao longo dos milênios, as pessoas cortaram a própria carne em nome da fé, do pertencimento e da pureza ritual. Do antigo Egito à Judéia, do profeta Maomé, que a paz esteja com ele, até clínicas cirúrgicas modernas e cerimônias em vilarejos. Essa prática, esse ato específico e irreversível, atravessou culturas, continentes e sistemas de crenças. Por que tantas religiões se importam com a ponta do seu pênis? E o que significa cortar isso, afinal? Como uma prática tão íntima e dolorosa quanto a circuncisão se tornou um ritual central em algumas das maiores tradições espirituais do mundo? Bem, é exatamente isso que vamos abordar hoje. Agora, mais uma vez, eu não sou judeu, muçulmano ou de qualquer outra tradição religiosa que exija que homens ou mulheres sejam circuncidados. Então, dito isso, me desculpem se eu errar alguma coisa. Fiquem à vontade para me corrigir nos comentários. Só peço que sejam gentis, tá bom? Eu leio todos eles e sou muito sensível. Então, sem mais delongas, vamos para o Antigo Egito. Essa é uma das civilizações mais antigas conhecidas que praticavam a circuncisão naquela época, à frente do seu tempo. Como de costume, os egípcios estavam literalmente na vanguarda. Para os egípcios, não era apenas um procedimento médico rotineiro, era um ritual profundamente significativo, enraizado na vida espiritual e social. Na verdade, algumas das representações mais antigas vêm do túmulo de Ankh-Mahor. Ele foi um alto funcionário por volta de 2400 a.C. Pense nisso. É de uma época mais distante de Cristo do que a nossa hoje. Foi um tempo mais anterior a Cristo do que o nosso é posterior. E isso mostrava entalhes detalhados de sacerdotes realizando circuncisão em meninos jovens. Além disso, o relato escrito mais antigo sobre essa prática vem de um egípcio chamado Urra, do século 23 a.C. Em sua descrição de um ritual de circuncisão em massa, ele relata com orgulho ter suportado a dor junto com outros 120 homens e enfatiza que ninguém resistiu durante a cerimônia. Quando fui circuncidado junto com 120 homens, nenhum deles se rebelou. Nenhum deles foi atingido, nenhum deles arranhou ninguém e nenhum deles foi arranhado. Aqui vai uma loucura. Há até alguns relatos sobre Pitágoras. Sim, aquele Pitágoras sendo circuncidado por sacerdotes egípcios.
O velho A ao quadrado mais B ao quadrado, esse cara teve sua velha hipotenusa cortada pelos egípcios. Clemente de Alexandria escreveu que o matemático passou pelo procedimento para poder estudar no templo de Alexandria. E vocês ficam reclamando de mensalidade ou, sei lá, empréstimo estudantil. Ei, pelo menos vocês puderam ficar com o negócio inteiro. Nós não sabemos o motivo exato de por que isso era feito no Egito Antigo, mas algumas teorias sugerem que era realizado como um rito de passagem para a vida adulta ou como uma forma de marcar o status social, talvez por uma afiliação religiosa. Ninguém tem certeza. Para os egípcios, a circuncisão também poderia estar fortemente ligada a ideias de pureza e limpeza, não só no sentido físico, mas também a crença de que manter a pureza corporal era essencial para permanecer em harmonia com os deuses e o mundo espiritual. O historiador grego Heródoto escreveu séculos depois e até destacou o quanto esse ato específico de limpeza era importante na cultura egípcia. Era uma questão de preparar o corpo para estar apto a deveres sagrados e para uma conexão com o divino. A relação entre higiene física e espiritual não é incomum no mundo da religião. Basta pensar no batismo, certo? É uma lavagem física, mas também serve para limpar alguém dos seus pecados originais, para que essa pessoa esteja apta a ter um relacionamento ou um encontro real com Deus. O ritual também carregava um profundo significado mitológico. O livro dos mortos egípcio nos conta uma história sobre o deus do sol, conhecido como Ra. Como está escrito o sangue que saiu do membro do deus Ra quando ele desejou se cortar. Um egiptólogo, Visconde de Ruge, interpretou isso como autocircuncisão. Do seu sangue surgiram dois deuses menores. Mais uma vez, a história mostra como a circuncisão não era apenas um ato prático, mas também sagrado, simbolizando criação, renovação e, em última análise, poder divino. Curiosamente, a circuncisão no Egito Antigo não era algo pelo qual todo homem passava. Ela era principalmente reservada para sacerdotes, nobres e até mesmo apenas para as classes mais altas. Era símbolo de status e pureza espiritual, feito com cuidado por praticantes habilidosos usando ferramentas de sílex ou cobre. A antiga tradição egípcia da circuncisão deixou um legado duradouro, influenciando culturas vizinhas e sendo um dos primeiros exemplos conhecidos dessa prática na história humana. Isso nos mostra como um único ritual pode carregar tantas camadas de significado, não apenas espiritual, mas também social e prático, tudo ao mesmo tempo. Há outras referências à circuncisão na história, mas para este vídeo vamos direto ao principal, o original. Quero dizer, esses são os Jordans do jogo da circuncisão, os judeus. Certo, o judaísmo popularizou a circuncisão. E tudo começa com a história do pai do monoteísmo, o patriarca de muitas nações, o homem conhecido como Abraão. Agora veja, nós não vamos passar por toda a saga de Abraão agora, esse é um assunto para outro vídeo, mas para chegarmos onde precisamos, aqui vai a versão curta. Abraão, originalmente chamado de Abrão, é visto como o patriarca fundador dos israelitas. Ele leva uma vida relativamente confortável, embora não possa ter filhos. Segundo Gênesis, Deus chama ele para sair de sua terra e promete terras, descendentes e bênçãos em troca de fidelidade. Avançando um pouco por algumas reviravoltas dramáticas, uma jornada pelo Egito, uma mudança de nome, dinâmicas familiares tensas, incluindo quase sacrificar seu filho, mas vamos esquecer essa parte. Então chegamos a um dos momentos mais marcantes da história de Abraão, a aliança da circuncisão. Agora, uma aliança em termos bíblicos é mais do que apenas um acordo ou um aperto de mão. É uma promessa sagrada e vinculativa entre Deus e os seres humanos. Ela é infalível e inquebrável. Pense em um contrato espiritual, não no sentido legal, mas sim algo profundamente relacional. Em Gênesis 17, Deus faz esse tipo de aliança com Abraão. E é aqui que a circuncisão entra em cena. O trecho é mais ou menos assim. Esta é minha aliança, que vocês deverão guardar, entre mim, você e seus descendentes. Todo homem entre vocês deverá ser circuncidado. Vocês deverão circuncidar a carne do prepúcio de vocês, e isso será um sinal da aliança entre mim e vocês. Entendeu? Certo. Essa frase, um sinal da aliança, é importante. A circuncisão não é apenas um costume ou uma regra de higiene. É o marcador físico de uma relação espiritual. É um símbolo de pertencimento, de fazer parte de uma linhagem escolhida. Judeus faziam isso naquela época, e judeus fazem isso hoje. E o mandamento é específico. Todo homem ao 8º dia deve ser circuncidado, não apenas da família, mas também qualquer servo, qualquer homem sob o teto de Abraão, independentemente da origem. A aliança é comunitária e geracional, e é daí que vem. Deus disse a Abraão para circuncidar seu filho e para que seus filhos circuncidassem os deles. E é assim que estamos hoje.
Mais tarde na Bíblia hebraica, a circuncisão ainda é mencionada, mas seu sentido muda. Em Deuteronômio e Jeremias, temos essa metáfora de circuncidar o coração, o que seria um assassinato. Então, não faça isso. Mas, segundo eles, isso significava remover barreiras espirituais, estar aberto e obediente a Deus, não só fisicamente, mas também se transformando por dentro. Mais uma vez, vemos a ligação entre transformação física e espiritual. O mandamento trata do corpo, mas os profetas destacam o espírito por trás disso. Nos livros mais tardios, a circuncisão já é um marcador firme de identidade cultural e religiosa. É isso que diferencia os israelitas de Abraão, de todas as outras nações ao redor. Não é só tradição, é teologia na carne. E aí, pessoal? Vamos fazer uma pausa porque tem uma ótima notícia. O acampamento da religião agora tem produtos, incluindo camisetas incríveis como essas que você está vendo. Temos bonés, vários tipos de designs muito interessantes, não só para o cristianismo, no qual fui criado, mas para todas as religiões: hinduísmo, sikhismo, islã, judaísmo, mormonismo. Na verdade, eu não sei se temos uma camiseta do mormonismo, mas talvez a gente possa providenciar isso se tivermos algum, você sabe, santo dos últimos dias querendo comprar. De qualquer forma, você pode conferir tudo aqui neste link. Também vamos deixar o link na descrição e nos comentários. Garanta o seu e que a paz esteja com você. Pessoal, vamos dar uma pausa porque você já é uma criança grande. Sim, você é um baita crianção e adora se empanturrar, inclusive os cereais açucarados que comia na infância. Quando era um garotinho gordinho de 8 anos, sentava no sofá e comia cereais açucarados. Hoje, se tenta fazer isso, como eu já fiz, sente-se péssimo. Você pensa, minha pressão está subindo. Eu realmente fico de ressaca depois de comer esses cereais que eu comia quando era criança. Por isso quero falar com você sobre a Magic Spoon. Acabei de abrir porque estava me empanturrando. Magic Spoon tem todos os sabores que você adora, vindos dos seus cereais nostálgicos favoritos, sabores como frutado, cacau, glaciado. Esses nomes te parecem familiares? Legalmente não posso dizer quais são, mas esses são os sabores da Magic Spoon. O incrível é que o sabor é igual. Todo o sabor está em cada mordida desses cereais da infância, mas com 13 gramas de proteína, 0 gramas de açúcar e 4 gramas de carboidratos líquidos. Imagine só, 13 GB de proteína. Esse cereal é cheio de proteína. Assim, em vez de ser uma criança gordinha, você pode assistir desenhos no domingo e ficar fortão. Você vai parecer o Ronnie Coleman ou algo assim. Se continuar mandando ver nesses cereais, vai ficar bombado pra caramba. Então, em vez de ser um garotinho gordinho, você pode ser um homem gigante e forte, mas ainda manter seus mesmos hábitos de só sentar e assistir seus desenhos animados. E para os ouvintes deste programa, se você acessar magicspoon.com/camp, isso mesmo, magicspoon.com/camp, você vai ganhar $5 de desconto no seu próximo pedido. $5 inteiros que você pode economizar e aplicar em terapia para entender sua infância nojenta e distorcida de se empanturrar de açúcares processados, corante vermelho 40 e coisas desse tipo. Mas com Magic Spoon, você não precisa se preocupar com nada disso. É tudo tranquilo. 13 gramas de proteína, nada de açúcar, 4 gramas de carboidratos. Garanta o seu hoje mesmo. Magic Spoon na Amazon, no supermercado ou em magicspoon.com/pitch2camp para ganhar $5 de desconto. Agora, voltamos ao programa, seu gordo. Agora que já explicamos como a circuncisão entra na história do judaísmo como esse sinal físico íntimo da aliança entre Deus e Abraão, a próxima pergunta óbvia que todos vocês devem estar se fazendo é: como isso foi realizado ao longo dos séculos? É aí que entra o Brit Milá, ou Bris, como é frequentemente chamado em Yiddish. Esse é o nome da cerimônia ritual de circuncisão na tradição judaica. A frase significa literalmente aliança da circuncisão. E não é apenas um procedimento médico, é um evento totalmente religioso. É onde a teologia encontra a tradição, recém-nascidos chorando, bagels e salmão defumado, tudo isso. Veja como isso costuma acontecer. A Brit Milá é realizada no 8º dia após o nascimento do bebê. Como o mandamento em Gênesis diz, para as gerações futuras, todo menino entre vocês que tiver 8 dias deve ser circuncidado. Inclui os nascidos em sua casa ou comprados de estrangeiros mesmo sem parentesco. Está em Gênesis. Valer. E sim, isso inclui o 8º dia, mesmo que caia no Shabat. Este é o dia de descanso para os judeus. A única vez que é adiado é por motivos de saúde. A pessoa que faz o procedimento é chamada Mohel, alguém treinado nos aspectos cirúrgicos e religiosos do ritual. Mas não é apenas um médico com um bisturi. O Mohel entende a aliança e o significado do que está fazendo. Novamente, você pode pensar em um açougueiro halal ou kosher, certo?
Essa é uma pessoa que é um açougueiro habilidoso, mas também entende como fazer isso para seguir os costumes religiosos de uma fé. Hoje em dia, os mohel podem ser rabinos, médicos ou ambos, dependendo da comunidade. A cerimônia em si inclui bênçãos, leituras e, é claro, a própria circuncisão. O bebê geralmente é segurado por um membro designado da família, conhecido como sandak, muitas vezes um avô ou alguém honrado na comunidade. Pense nisso como a versão judaica de um padrinho. Só que o trabalho deles é segurar o bebê firme durante um momento dramático. Normalmente, o Brit Milá inclui uma cerimônia de nomeação. Essas cerimônias são partes importantes de todas as religiões. Pense no batismo no cristianismo, ou no sikhismo. Há um evento bem conhecido chamado Namkaran, onde o Granth, uma pessoa que lê as escrituras, abre o livro sagrado Sikh, o Guru Granth Sahib. Caso não lembre, ele abre o livro ao acaso. E a primeira letra da primeira palavra da página se torna a primeira letra do nome da criança, porque o Guru Granth Sahib é conhecido pelos Sikhs como o último Guru. Isso é como se o Guru estivesse nomeando a criança. Mas voltando aos judeus, o Brit Milá é quando a criança recebe seu nome hebraico, cercada por familiares e amigos. É um grande acontecimento. O nome, a aliança, a primeira apresentação pública da criança à comunidade. Depois, como na maioria dos eventos judaicos, tem comida. Porque não importa a ocasião, você vai sair empanturrado, certo? Agora, isso sempre foi assim ao longo da história judaica? Não exatamente. Na antiguidade, especialmente durante períodos de dominação estrangeira, como sob os gregos seleucidas, a circuncisão era um ponto de intensa pressão cultural. Alguns homens judeus até tentaram reverter suas circuncisões para se assimilarem à sociedade helenística. Na verdade, existe toda uma questão sobre isso. Se você nunca viu, algumas pessoas estão tentando reverter suas circuncisões para ficar como eu, e elas usam umas máquinas com pesos que literalmente dobram a pele de volta sobre a glande do pênis. E elas estão à venda em campgoods.com. Isso é uma piada, mas talvez seja uma ótima ideia. A revolta dos Macabeus, comemorada pelo Hanukkah, foi uma resposta a isso, reafirmando a identidade judaica e a liberdade religiosa, incluindo o direito ao Brit Milá. Na Europa medieval, a circuncisão era central, mas às vezes precisava ser feita em segredo, dependendo do clima político. E nos tempos modernos, especialmente nos ramos seculares ou reformistas do judaísmo, o Brit Milá passou por releituras. Algumas famílias substituíram ou complementaram o ritual com um Brit Shalom, que é uma cerimônia de aliança sem corte, que ainda assim dá as boas-vindas à criança no povo judeu, mas pula a parte cirúrgica. É uma tendência pequena, mas crescente, entre alguns judeus modernos que estão repensando os requisitos físicos e que não querem necessariamente submeter seu bebê de 8 dias de vida a esse tipo de experiência dramática. Mas eles ainda querem manter o simbolismo espiritual. É difícil. Para a maioria das comunidades judaicas no mundo, incluindo ortodoxos, conservadores e muitos reformistas, o Brit Milá ainda é um importante rito de passagem. Não é visto como uma tradição, mas como um elo direto com Abraão, com o Sinai, com o coração da relação de aliança com Deus. O que, se você me perguntar, é bem legal. Se você pensar em quanto mudou ao longo dos séculos, ainda existem esses rituais que, não importa o que tenha acontecido, continuam. Quero dizer, os judeus enfrentaram muita perseguição e exílio por parte de muitas nações diferentes. E apesar de tudo isso, eles ainda continuam com os mesmos rituais desde Abraão. Então, um salve para os Starboys. Você sabe do que estou falando? Por isso, certos rituais são tão importantes e muitos judeus se apegam fortemente a essas ideias. Mas eles não são os únicos. Quando se trata do Islã, a circuncisão não é apresentada com o mesmo drama narrativo que envolve a aliança abraâmica no judaísmo. Na verdade, você não vai encontrar um comando direto para isso em nenhum lugar no Alcorão. Abraão, ou Ibrahim, é mencionado e considerado um profeta no Islã, mas não há menção da aliança abrâmica da circuncisão no Alcorão. Ainda assim, apesar disso, a circuncisão, conhecida em árabe como quitan, é amplamente praticada em todo o mundo muçulmano e possui um profundo significado religioso e cultural. Então, como uma prática que não é explicitamente ordenada no texto mais sagrado do Islã, se tornou quase universal entre os muçulmanos? A resposta está na Sunna, o exemplo prático do profeta. A Sunna é conhecida principalmente por meio da literatura dos hadiths, que consiste em registros de ditos, ações e aprovações atribuídas ao profeta Maomé.
Enquanto o Alcorão é considerado a autoridade máxima, os hadiths servem como um importante complemento, oferecendo interpretações práticas de como viver uma vida muçulmana fiel. Em vários hadiths, a circuncisão é mencionada explicitamente. Uma narração encontrada no Sahih Muslim, uma coleção de hadiths altamente respeitada, cita o profeta dizendo que 5 atos fazem parte da fitra, ou seja, da disposição natural do ser humano, e a circuncisão está entre eles. Isso mostra que não se trata de um costume isolado, mas sim de uma das práticas centrais que ajudam a alinhar a pessoa com a natureza que lhe foi destinada por Deus. Agora, a lei islâmica é complicada, e existem várias escolas diferentes de jurisprudência na religião. Existem 3 categorias principais. Na lei islâmica, algo pode ser legalmente obrigatório, conhecido como wajib, recomendado mas não obrigatório, que é mustahab, ou algo pode ser permitido e autorizado, simplesmente não proibido, e isso é jaiz. Novamente peço desculpas pela pronúncia. Eu não cresci falando árabe, mas gosto de comer um shawarma no meu food truck local de vez em quando. Alguns estudiosos dizem que é simplesmente recomendado ou permitido, enquanto outros afirmam que é necessário ser circuncidado para participar da oração ou realizar o Hajj, um dos 5 pilares da religião, que é, você sabe, ir a Meca. Apesar das diferenças legais, a circuncisão é comum e não proibida no Islã. Historicamente, não houve uma idade fixa para esse procedimento. Ao contrário do judaísmo, onde é realizada no 8º dia de vida, não importa o que aconteça, a menos que estejam doentes, o Islã adota uma interpretação mais flexível em relação ao requisito de idade. Em algumas culturas, a circuncisão é realizada na infância ou na primeira infância. Em outras, torna-se um rito de passagem para a adolescência, às vezes acompanhado por cerimônias e celebrações elaboradas e até mesmo procissões públicas. Na época otomana, os festivais reais de circuncisão podiam durar dias, com música, desfiles, banquetes, tudo isso para marcar a entrada de um jovem príncipe na maturidade religiosa e social. Aqui está uma imagem dos príncipes Mustafa e Mehmet, acompanhados por uma procissão lotada enquanto são levados em uma carruagem até o Palácio Topkapi para serem circuncidados. Quero dizer, uma vida insana mesmo, né? Ter uma parada inteira, tipo o desfile da Macy's, com carros alegóricos e purpurina só para você perder o seu negócio. Mas olha, respeito para eles, né? A pessoa que realiza o procedimento pode variar no Islã. Em contextos tradicionais, um praticante local, muitas vezes alguém treinado informalmente pelo conhecimento da comunidade, pode ser o responsável. Na maioria dos ambientes urbanos do Oriente Médio, Norte da África e Sul da Ásia, o procedimento costuma ser realizado por um profissional de saúde em clínica. Apesar da mudança para ambientes estéreis e o uso de anestesia, a abordagem espiritual da prática geralmente permanece intacta. Os pais ainda veem isso como o cumprimento de uma obrigação religiosa e a iniciação de seus filhos na comunidade. Também vale ressaltar como a prática carrega um senso de continuidade com as tradições abraâmicas anteriores. Muitos muçulmanos se veem como herdeiros do caminho monoteísta traçado por Abraão, ou Ibrahim, como é conhecido na fé, que o Alcorão descreve como um modelo de monoteísmo puro. Embora o Alcorão não detalhe a história da circuncisão de Abraão como a Bíblia hebraica faz, a tradição islâmica afirma que ele foi circuncidado e considera isso uma das formas pelas quais ele se submeteu plenamente à vontade de Deus. Nesse sentido, cada ato de circuncisão realizado em uma família muçulmana pode ser visto como um eco da obediência de Abraão, mesmo sem um relato direto nas escrituras. E aí, pessoal? Aviso rápido. Se você curte o acampamento Gagnon ou de religião, tenho ótimas notícias. Vamos lançar o acampamento de história. Esse é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos ao longo de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras históricas interessantes, e talvez tenha aprendido sobre eles na escola de forma chata. Aqui não é assim. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Deixe uma avaliação alta, isso ajuda muito o programa. Pessoal, não avancem, estou na estrada e vou ler o anúncio mais rápido do mundo agora. Eu vou estar em Portland, Oregon, Fort Worth, Texas, Austin, Texas, Stanford, Filadélfia, Levittown, Chandler, Arizona, San Diego. Vou incluir Toronto, Montreal, Washington, D.C. e outras datas. Confira tudo em tmarcagnon.com.
As datas estão na descrição e nos comentários. Venha me ver na turnê e venha conversar. Depois do show, vou ficar por lá com todo mundo. Venha apertar minha mão, me chamar de idiota, faça o que quiser, estarei lá. Também vou mostrar meu show de stand-up de 1 hora, da qual me orgulho muito. Estou animado para compartilhar com vocês e ficaria muito feliz com a presença de todos. O que vestir para um show da turnê? Ótima pergunta. Acesse campgoods.co. Temos os produtos da Camp. Bonés, moletons, camisetas. Muitas peças estão esgotadas. As vendas estão ótimas, mas vamos repor todos os tamanhos. Você já pode ir lá garantir os produtos e as roupas mais estilosas do mundo dos podcasts. O site será atualizado regularmente. Se for a um show, adoraria ver você usando as peças que vendemos online. Vejo vocês lá. Vamos voltar ao programa. Então, embora o Islã talvez não descreva a história da circuncisão nos mesmos termos detalhados que o judaísmo, ele incorporou profundamente essa prática ao tecido da vida religiosa. Ela é vista não apenas como um ritual, mas como um gesto de pureza espiritual e pertencimento à comunidade, uma continuidade com os profetas do passado e uma conexão com o seu povo. Seja feita discretamente em clínica ou celebrada com tambores, danças e até um desfile em tenda, ou o que aquela imagem mostrava, você sabe, essa prática do Quitan continua sendo uma das formas mais duradouras pelas quais o Islã molda o corpo a serviço do sagrado. Então, se o judaísmo consagra a circuncisão como a aliança divina entre o homem e Hashem lá em cima, e o Islã a mantém como uma expressão de fitrá e da tradição profética, onde exatamente o cristianismo se posiciona? Os cristãos praticam circuncisão? É obrigatório? Vou para o inferno? Ou algo muda no caminho? Resumindo, a maioria dos cristãos não considera a circuncisão obrigatória. E, na verdade, muitos consideram isso espiritualmente irrelevante ou simplesmente desnecessário. A resposta longa, construída ao longo de séculos de debates teológicos e controvérsias na igreja primitiva, é bem mais interessante. Para começar, vamos voltar no tempo, retroceder até os primeiros seguidores de Jesus. Eles não eram gregos nem romanos. Eram homens judeus e mulheres judias que seguiam a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. O próprio Jesus foi circuncidado e isso está na Bíblia. Segundo o Evangelho de Lucas, no 8º dia, ao ser circuncidado, o menino recebeu o nome de Jesus. Esse momento o insere na tradição judaica. Então, por que o cristianismo não seguiu igual? Se Deus foi circuncidado, por que não seríamos? A resposta está em uma mudança radical após a morte e ressurreição de Jesus, quando seus ensinamentos se espalharam para além das comunidades judaicas e alcançaram o mundo greco-romano mais amplo. Quando os gentios, também conhecidos como não-judeus, ou simplesmente as nações fora de Israel, começaram a abraçar a mensagem de Jesus, surgiu um grande debate. Os novos convertidos deveriam ser obrigados a seguir a lei judaica, como, por exemplo, a circuncisão? Eles podiam comer frutos do mar? Quais eram as regras? E isso não é uma questão marginal. Esse é um dos primeiros grandes debates teológicos da igreja primitiva. Seguimos um Deus judeu, certo? Esse é um Deus judeu que se tornou homem. Ele viveu uma vida judaica. Devemos continuar a agir de acordo com a lei judaica? No livro de Atos 15, alguns crentes insistiam que, abre aspas, a menos que vocês sejam circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isso levou ao famoso Concílio de Jerusalém. Essencialmente, esse é um dos primeiros concílios da igreja, onde apóstolos como Pedro e Paulo se reuniram para decidir se a circuncisão era necessária para a salvação. Paulo, em especial, foi firme contra tornar isso obrigatório. Em sua carta aos Gálatas, ele escreve com notável força: prestem atenção às minhas palavras. Eu, Paulo, eu mesmo, esse cara aqui é. Eu lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. Pesado. Valeu, Paulo. Ele argumenta que a salvação vem pela fé em Jesus, não pela obediência a uma antiga lei judaica. Em outra carta, ele vai além. A circuncisão não é nada e a incircuncisão não é nada. O que importa é guardar o mandamento de Deus. Quero dizer, parece que isso foi escrito ontem, não é? Circuncidado ou não, isso não significa porcaria nenhuma, cara. Você gosta de Jesus ou não? Foi isso que ele disse. 1 aos Coríntios, 7, 19, nova versão de Marcos. O argumento de Paulo não era apenas teológico, mas também prático e simbólico. Para homens gentios no Império Romano, a circuncisão era ligada à identidade judaica e tinha forte estigma social. Em certas cidades, era até proibida. Então, para Paulo, insistir na circuncisão criaria essa barreira desnecessária para a fé. E pior, isso sugeriria que o sacrifício de Cristo não bastou, certo? Como se você chegasse ao céu e ele dissesse, tudo bem, abaixe as calças.
Deixe-me ver essa cueca. Não, Cristo é suficiente. É isso que, você sabe, declara a salvação para a humanidade de acordo com a fé cristã. Isso foi um ponto de virada. Cristãos judeus continuaram a prática por cultura, mas convertidos gentios não eram obrigados. E o cristianismo começou a se distanciar dos aspectos cerimoniais da lei mosaica, focando em vez disso no que considerava seu cumprimento espiritual em Cristo. A circuncisão, que antes era a marca física da aliança, foi substituída por essa ideia de circuncisão do coração. Isso retoma o que falei, a metáfora da transformação interna e renovação espiritual. Como Paulo coloca em Romanos, uma pessoa é judia se o for interiormente, e a circuncisão é a circuncisão do coração e pelo espírito, não pelo código escrito. E quanto a Jesus ele mesmo, ele já se pronunciou sobre essa questão estranha e fedida. Curiosamente, ele não destaca isso em seus ensinamentos e não há parábolas sobre pontas de pênis. Nos evangelhos, Jesus participa de debates sobre as leis do sábado, pureza ritual e o espírito da lei versus a letra, essas coisas. Em outras palavras, os judeus deveriam seguir a lei à risca ou deveriam tentar incorporar o espírito que fundamenta a lei. Importa se você faz tudo certo sem colocar o coração ou se tenta dar o melhor, mas erra nos detalhes. Isso realmente te condena? Mas ele nunca chega a dar um ensinamento direto sobre a circuncisão. Talvez esse silêncio seja tudo o que você precisa. A missão dele não era abolir a lei, mas cumpri-la. E ao cumpri-la, ela é reinterpretada. E com o tempo, essa posição se tornou a dominante no cristianismo. A circuncisão perdeu importância teológica e, eventualmente, deixou de ser praticada. E no século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja consolidou sua posição. A circuncisão deixou de ser exigida, e todos os menininhos comemoraram. Na verdade, alguns dos primeiros pais da igreja, como Justino Mártir e Orígenes, viam isso como algo que foi espiritualmente substituído pelo batismo, um novo rito, por assim dizer, essa nova iniciação que quase substitui a circuncisão. Hoje, entre cristãos, a circuncisão é mais influenciada pela cultura, medicina ou tradição, como meu pai também foi circuncidado, mas por razões seculares do que teológicas. Países cristãos como os Estados Unidos têm altas taxas de circuncisão, especialmente na Europa e América Latina. Eles têm taxas bem menores, mas quase nunca isso é considerado obrigação religiosa. Enquanto o judaísmo vê a circuncisão como sinal de aliança com Deus, e o Islã a vê como uma continuação da tradição profética, o cristianismo segue um caminho diferente. Ele moveu o símbolo para dentro, da carne para o espírito, e redefiniu o pertencimento, não pelo que era feito ao corpo, mas pela condição do coração. Mas ainda não terminamos, porque agora precisamos entrar nas teorias alternativas. Se o judaísmo e o Islã consideram a circuncisão como uma aliança divina e o cristianismo em sua maioria a deixou de lado, e se a história for na verdade mais profunda e antiga, talvez até mais primitiva, e se a circuncisão não fosse apenas uma questão das escrituras e da tradição, mas algo nascido das realidades cruas da sobrevivência humana ou de uma necessidade profunda de marcar o corpo com significado. Muito antes da medicina moderna, alguns teóricos sugeriram que a circuncisão pode ter surgido como solução prática para um problema simples. Hidim. Agora, essa teoria vai ser a explicação não espiritual, totalmente pragmática e antropológica. Então, só por um instante, enquanto você está aí sentado trabalhando, imagine viver nas areias quentes e secas do Antigo Egito ou do Levante. Não há chuveiros, sabonetes ou cremes antibacterianos. E em um ambiente assim, o prepúcio poderia reter suor, areia e alguma sujeira que você pegou pelo caminho, levando à irritação ou até mesmo infecção. Removê-lo pode ter sido visto como uma forma de manter-se limpo, saudável e ritualmente puro. Na verdade, os sacerdotes egípcios eram meticulosos com a limpeza pessoal, raspando todos os pelos do corpo e realizando lavagens rituais todos os dias. A circuncisão pode ter surgido dentro dessa obsessão cultural mais ampla, com essa dualidade de pureza física e espiritual. Além da higiene, estudiosos analisam essa prática sob outros aspectos. Em muitas sociedades tradicionais, a circuncisão não era apenas um procedimento médico feito uma única vez. É esse rito de passagem, uma fronteira entre a infância e a vida adulta. Em comunidades tribais, desde a África subsaariana até os aborígenes australianos, a circuncisão geralmente vem acompanhada de cerimônias, períodos de isolamento e instrução intensa. É doloroso, claro, mas a dor tem um propósito, e durante esse processo, ela se torna um símbolo de honra, uma forma de provar que se está pronto para entrar no mundo dos homens.
O sangue derramado não é apenas físico, é uma mensagem simbólica, uma espécie de sacrifício, uma aliança pessoal semelhante à aliança de Abraão com Deus, só que gravada na memória cultural em vez das escrituras. Você pode achar que iniciações como essa são estranhas ou esquisitas, mas vemos isso em todo lugar. Considere alguém apanhando para entrar para os Bloods ou os Crips ou fraternidades com rituais de trote. Alguns antropólogos afirmam que a circuncisão funciona como uma forma de controle social. Quando um grupo exige que seus membros passem por uma provação física compartilhada, especialmente algo tão íntimo e irreversível quanto o corte genital, isso cria um profundo senso de pertencimento. Você não só pensa que faz parte de uma tribo, como sente isso fisicamente. Algumas fraternidades até marcam o braço com ferro quente. Pense nisso, você está marcado para sempre. Sua carne foi modificada, e isso vai te ligar ao seu grupo imediato muito mais do que qualquer outra coisa. Há também teorias mais especulativas. Alguns sugeriram que a circuncisão evoluiu como uma forma de potencialmente conter a sexualidade masculina, o que definitivamente é algo com que a maioria das religiões se preocupou ao longo do tempo. Alguns sugerem que ela surgiu como substituto do sangue em rituais de sacrifício, algo comum na história das religiões, onde o corte genital substituía ofertas mais extremas, como o sacrifício humano. Você quer oferecer um cordeiro ao seu Deus? Que tal o meu prepúcio? Podemos considerar um acordo. Existe até a ideia de que a circuncisão originalmente imitava a aparência de um pênis ereto. Isso é loucura. Basicamente, ao expor a glande, isso sinalizaria prontidão para a vida adulta, virilidade, dominância. Essas teorias são comprovadas? Não, na verdade não. Quero dizer, elas são melhores vistas como possibilidades, explicações interessantes, tentativas de entender por que tantas sociedades diferentes, espalhadas por continentes e eras, chegaram independentemente ao mesmo ato estranho e específico. Por que remover algo tão sensível, tão pessoal, a menos que, isso signifique algo a mais? Um pequeno detalhe que eu esqueci de acrescentar à pesquisa até o final é uma pequena anedota sobre um cara chamado John Harvey Kellogg. Sim, o mesmo Kellogg que está ligado aos nossos cereais. Um membro dessa família era esse cara, John Harvey, e ele foi um médico no século XIX que basicamente liderou uma cruzada contra a autopoluição, ou seja, você sabe, bater uma, esganar o ganso, descabelar o palhaço, sabe do que eu quero dizer? Gozar. Enfim, ele basicamente iniciou essa longa cruzada anti-masturbação e escreveu em seu livro, Fatos Simples para Velhos e Jovens. Ele acreditava que remover o prepúcio ou causar dor prolongada reduziria o desejo sexual nos meninos. Ele afirmou. Um remédio geralmente eficaz em meninos pequenos é a circuncisão. A operação deve ser realizada sem administração de anestesia, pois a dor breve terá um efeito salutar sobre a mente. Sua justificativa médica era que expor o pênis diminuiria a sensibilidade, assim parando a masturbação, levando à pureza em todo o país. E embora Kellogg realmente tenha proposto métodos dolorosos e invasivos, incluindo amarrar em gaiolas e aplicar ácido nos genitais femininos, entre outras coisas, como tratamento para a masturbação. Ele não defendia a circuncisão para todos os homens, apenas para aqueles que ele considerava como ejaculadores crônicos. As opiniões extremas dele não eram vistas como conselhos médicos usuais na época. Os principais defensores da circuncisão nos Estados Unidos, como Jonathan Hutchinson, focavam mais na higiene e em motivos razoáveis. E muita gente acredita que esse cara inventou o cornflakes para diminuir a libido. Isso não é verdade. Kellogg visava promover alimentos geralmente sem sabor. Seu irmão, William Kellogg, transformou isso no cereal comercial que consumimos hoje. Não há evidências de que Kellogg criou o cornflakes pensando em masturbação. Isso é simplesmente uma coincidência interessante e bem-sucedida da família, sabe? Então é isso. Essa é a circuncisão nas 3 religiões abraâmicas. É interessante. E se os benefícios da circuncisão forem práticos, certo? Tipo, e se houver um motivo higiênico, mas as religiões perceberam isso muito cedo e foram espertas o suficiente para transformar em um tipo de pacto sagrado, assim as pessoas continuariam fazendo para promover a sobrevivência da sua tribo. Quem sabe, quanto da crença religiosa faz a gente se importar com coisas importantes, mas coloca uma roupagem religiosa por cima para, impedir as pessoas de se desviarem? Quem sabe, se algo é sagrado e faz bem pra você, quão diferentes essas duas coisas realmente são? Eu adoraria saber o que vocês acham. Deixem um comentário. Vocês fazem parte do time do Sem Corte? Vocês fazem parte dos, guerreiros carecas? Cristos, você é cortado? Eu não sou. Você não é? Não. Eu sou grego.
Cara, já falamos disso? Talvez, não acredito. Agora temos dois caras com prepúcio na barraca. Isso me deixou de pau duro. Digam o que acham nos comentários, quero saber. Se tiverem ideias para novos vídeos, deixem aí também. Como disse, sou apenas um homem católico, não cresci muçulmano nem judeu. Se eu errei ou deixei algo passar, me corrijam nos comentários com gentileza, por favor. Leio todos e sou sensível, sou só um garoto. Este foi mais um episódio do Acampamento Religioso. Agradeço e amo todos vocês. Nos vemos no próximo domingo. Paz a todos! Se você chegou ao fim deste episódio, mostra que entende que todo evento histórico esconde uma verdade mais profunda a ser descoberta. Você é o tipo de pessoa que sabe que a verdadeira história é mais fascinante do que qualquer ficção, e nós valorizamos muito isso em você. Vou ser honesto. É exatamente por isso que eu, pessoalmente, convido você a se inscrever no Hoje na História, nosso boletim informativo gratuito que vai além da superfície dos eventos históricos. Nós mergulhamos nas histórias que os livros didáticos nunca contaram para você, nos segredos que desafiam o rumo das nações e nos relatos esquecidos que merecem ser lembrados. Vamos seguir juntos nessa jornada de descobertas. Transfira a conversa dos fones para sua caixa de entrada. Inscreva-se agora pelo QR Code ou pelo link na descrição do Hoje na História, porque todo dia guarda um segredo esperando para ser revelado. Obrigado por fazer parte da nossa jornada pela história. Até a próxima.